Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 13, e o versículo é o de número 1 ao 12. E depois nós vamos ler o versículo 14 do mesmo capítulo. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu quero fazer meus agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Eu quero também agradecer ao pastor Caio, que me convidou. É uma honra estar aqui pregando, falando do amor do Senhor. E eu quero falar também que é uma honra de estar aqui com os irmãos, com tantos pregadores daqui. Eu quero falar que é uma honra de estar aqui para falar da palavra do Senhor. Quantos acharam o livro de Oséias, capítulo 13, versículo 1? Diz amém? Amém. Diz assim: quando Efraim falava, tremia-se, e foi exalçado em Israel. Mas ele fez-se culpado em Baal, e morreu. E agora multiplicaram-se pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artifício, dos quais diziam: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folheiro que a tempestade lança da ira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto e na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como urso, que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E onde estão os teus juízes, dos quais dissestes: dar-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tirarei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, e o seu pecado está armazenado. Agora, vamos ler o versículo 14 do mesmo capítulo. E eu os remirei da violência do inferno, e os resgatarei da morte. Aleluia. Podeis se sentar. Meus irmãos, quando Oséias ele foi escrever esse capítulo, foi para nos mostrar e nos falar sobre como Israel e um homem chamado Efraim pecava diante do Senhor. Se os irmãos forem perceber, se os irmãos forem olhar, os irmãos vão ver que o Senhor Deus, neste capítulo, ele continua a falar para nós sobre o pecado de Israel e o pecado de Efraim. A Bíblia nos fala que Efraim e Israel vivia fazendo coisas e escolhas erradas. Tudo que eles escolhiam e tudo que eles faziam dava errado. Porque tudo que eles escolhiam e faziam era tudo sem ser no momento e na hora e no tempo do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor vivia castigando a Israel e a Efraim.
A Bíblia fala que Deus, Ele não castigava a Israel e a Efraim porque eles faziam tudo no momento e na hora errada. Não era só por causa disso. Deus castigava Israel e a Efraim. Por quê? Porque Israel e Efraim vivia pecando diante da face do Senhor. Eles viviam brincando diante da presença do seu mestre. Então, devemos pegar como experiência para nós nos nossos tempos atuais, que não devemos brincar diante da presença do Senhor, porque senão o castigo dele virá sobre nós, a consequência dele virá sobre nós. Então, nós também devemos pegar para nós como exemplo e como ajuda para nós, que nós não devemos fazer também as coisas sem ser no tempo e na hora do Senhor. Porque se nós formos fazer tudo sem ser na hora e no tempo do Senhor, tudo vai dar errado, nada vai dar certo e nós nunca vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Mas se nós fizermos tudo na hora e no tempo do Senhor e no momento determinado, seremos vitoriosos para a glória e o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, preste atenção. O profeta Oséias, ele nos fala que houve um tempo na terra de Israel que os israelitas, eles enfraqueceram muito na fé. Efraim, ele também enfraqueceu muito no mundo espiritual. E a Bíblia fala que eles enfraqueceram na fé no mundo espiritual, porque o profeta Oséias nos fala que Israel e Efraim resolveram se esquecer do Senhor. E por que eles foram se esquecer do Senhor? Isso o profeta Oséias ele vai nos dizer no versículo 6 do capítulo 13, que diz: depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. A Bíblia fala que houve um tempo na terra de Israel que os israelitas e Efraim foram tão abençoados por Deus, foram tão abençoados e ajudados por Deus, que eles olharam para a terra de Israel e para os seus habitantes e disseram: já que a nossa terra está tão farta e os habitantes de Israel estão tão prósperos, então nós não precisamos mais da ajuda do Senhor. Não precisamos mais que Ele mande a sua presença e as suas bênçãos sobre nós. E aí a Bíblia fala que eles se esquecem do Senhor. O profeta Oséias ele nos fala que quando Israel e Efraim se esquecem do Senhor, o profeta Oséias nos fala que Israel ele estava que nem alguns servos e crentes de hoje em dia. O que Oséias está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tem muita gente, mesmo dentro da igreja, que só está com o Senhor na hora da provação, só pede ajuda para o Senhor na hora que a coisa aperta na sua vida. Mas o profeta às vezes ele nos fala que servo que é servo, serva que é servo, está com o Senhor na luta e na prova, está com o Senhor na felicidade e na tristeza, porque o servo que é servo adora o Senhor a todo momento, na provação e na alegria. E eu acredito que eu estou pregando para pessoas que estão adorando ao Senhor a todo tempo. Aleluia! E o profeta ele nos fala que todos esses que estão adorando ao Senhor para pedir ajuda, só para ganhar as bênçãos do Senhor, Deus vai mandar o seu castigo sobre eles. Mas os que estão com Ele a todo tempo e a toda hora, Deus vai levar para os céus e vai os abençoar. Aleluia. E aí a Bíblia fala, aleluia, e aí a Bíblia fala que eles se esquecem do Senhor. Eles não se lembram mais de Deus. Eles param de adorar o Senhor. A Bíblia fala que depois que Israel e Efraim se esquecem do Senhor, eles começam a parar de adorar a Deus para adorar um outro Deus chamado Baal. Eles começam a parar de adorar a Deus para construir imagens, para botar em um lugar para eles adorar.
Eles começam a parar de adorar a Deus para começar a agir de falsidade diante da sua presença, para começar a pecar. A Bíblia fala que depois que Israel e Efraim pecou diante do Senhor e se esqueceu dele, a Bíblia fala que depois disso se passa um tempo. E depois que passa um tempo, Efraim ele morre. E a Bíblia fala, se você for ver, Efraim era um homem que tinha uma capacidade imensa. Ele era um dos homens com mais capacidades em Israel. Ele era um dos homens mais ricos, com mais capacidades. E aí a Bíblia fala que ele morre. Quando ele morre, a Bíblia fala que os israelitas aproveitam que ele morre e pegam as suas pratas. E quando eles pegam aquelas pratas, eles já pensaram, vamos pegar esses pratos para construir um bezerro de ouro. Para quem olhar para aquele bezerro deve o adorar. Deve ajoelhar diante dele e o adorar, e o render graças, e depois o abraçar e o beijar. E aí a Bíblia fala que eles construíram aquele bezerro de ouro com as suas próprias mãos. Depois que aquele bezerro estava pronto, a Bíblia fala que os israelitas botaram aquele bezerro bem num lugar que todo dia passava um israelita. Todo dia passava uma pessoa. E aquela pessoa que passasse perto dele devia o adorar, o beijar e o abraçar. E aí a Bíblia fala que eles constroem aquele bezerro. Quando ele estava pronto, aconteceu aquilo que eles pensaram. Adoraram, beijaram e o abraçaram. Ajoelharam diante dele e rendeu graças diante dele. Diante de uma estátua que não podia fazer nada. Para os irmãos ver que o estado de Israel naquele tempo estava tão grave, que eles estavam parando de adorar o rei, o Senhor que fez os céus e a terra, para adorar uma imagem que não tem poder de fazer nada por eles. Não tem poder para dar nada para eles, mas eles continuavam adorando aquela imagem. E aí a Bíblia fala que depois disso, depois que eles se esquecem do Senhor, e depois que eles constroem essa imagem, o Senhor fica calado para Israel. Ele começa a ficar calado, ele não fala nada. Ele só fica observando o que Israel está fazendo. Ele fica calado, mas ele fica observando o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito da maneira de Israel de viver, depois que se esqueceram dele. E aí a Bíblia fala que depois desse tempo, a Bíblia fala que o Senhor volta a falar com Israel. Mas antes dele voltar a falar com Israel, ele olha bem olhado para a terra de Israel, e aí ele vê que Israel parou de adorar a ele para adorar o outro Deus chamado Baal. Parou de adorar a ele para começar a pecar. Parou de adorar a ele para começar a adorar uma imagem de ouro, um bezerro de ouro. Mas preste atenção, o que doeu mais no coração de Deus não foi só isso. O que doeu mais em Deus foi quando ele viu que Israel estava agindo de falsidade diante da presença dele para adorar outro Deus. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Israel, ele estava falando que adorava a Deus, mas estava adorando a Baal. Estava falando que adorava a ele, mas estava adorando a outro Deus. Aí a Bíblia fala que depois disso o Senhor olha para Israel e diz no versículo 4: Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. O que Deus está querendo dizer para Israel? Ele está querendo dizer: ou você adora a mim com sinceridade, ou você adora a Baal. Ou você adora a mim verdadeiramente, ou você adora aquele outro Deus. É isso que Deus está querendo dizer para Baal. Mas o que ele está querendo dizer para nós neste versículo? Ele está querendo dizer para nós que tem muita gente que está falando que só para ele rende graças, mas dentro da igreja, mas da porta da igreja para fora, está adorando a outro Deus. Dentro da igreja está falando que só ele adora, porque não há outro Deus na sua vida, mas da porta da igreja para fora está adorando a Satanás.
Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Essas pessoas que estão fazendo isso diante da face do Senhor, deixa elas fazer. Continua com a sua vida espiritual diante de Deus, porque no dia do julgamento final, lá no céu, elas vão se ver com o Senhor. Mas a igreja que foi verdadeira vai subir para o céu e vai morar diante do Senhor e vai viver com Ele para todo sempre. Aleluia! Oh, aleluia! Em 1 Reis nos fala que no meio daquele pecado todo, no meio daquela idolatria toda, no meio daquele pecado, no meio daquela falsidade toda, existia 7.000 fiéis, 7.000 israelitas, que mesmo naquele pecado todo, não deixava de adorar a Deus para adorar a Baal. Sabe o que eu aprendo? É que nem nos nossos dias atuais, no meio dessa idolatria, desse pecado todo que nós estamos vivendo, que Satanás está botando dentro das pessoas, dentro do nosso Brasil, no meio desse Brasil todo, pecador, que nós estamos vivendo, existem pessoas que são fiéis ainda a Deus, que não deixam de adorar a Ele para adorar a Satanás. E eu acredito que eu estou pregando para pessoas, servas e servos do Senhor, que não se rebaixam para Satanás, mas adoram o Senhor que fez os céus e a terra. Se é verdade o que eu estou dizendo, abre a boca, meu irmão, comece a adorar o Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Em Romanos capítulo 11, se não me engano, nos fala que no meio daquela idolatria toda e aquele pecado todo, existia 7.000 fiéis, separados e escolhidos por Deus, que não adoravam a Baal, mas adoravam a Ele. É que nem nos nossos dias, no meio dessa idolatria e desse pecado todo, existem pessoas separadas e escolhidas por Deus, que não se rebaixam diante de Satanás, mas adoram o Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde estão essa geração separada e escolhida por Deus, que não adora Baal, mas adora o Senhor, que não adora Satanás, mas adora o Senhor? Onde estão esta geração? Abre a boca, comece a adorar ao Senhor. Onde está esta geração? Abre a boca, levanta a mão, adora o Senhor. Onde está essa geração que não adora Satanás, mas adora o Senhor que fez os céus e a terra? Onde estão esta geração que não adora Satanás, mas adora o leão da tribo de Judá? Quem adora a Deus, abre a boca e começa a adorar. Mas quem adora a Baal, fica calado. Mas quem adora a Deus, deixa Deus te tomar nesta noite. Abre a boca, comece a adorar. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia! Deus está aqui nesta noite, meus irmãos. Quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite? Adore ao Senhor, meus irmãos. Adore a Ele nesta noite. Oh, aleluia, oh meu irmão, oh minha irmã. Deixa eu te falar uma coisa. Não fique aí me olhando pregar, não. Deixa Deus te tomar. Deixa Ele fazer a obra na tua vida. Porque enquanto você está adorando aqui, Deus está fazendo um milagre na sua casa. Enquanto você está adorando aqui, Deus está abençoando a sua vida e a vida dos seus familiares. Quantos querem isso? Abre a boca, comece a adorar. Abre a boca. Enquanto você adora aqui, Deus está curando as suas enfermidades. Enquanto você está adorando aqui, Deus está curando a sua família. Oh, aleluia! Deus está aqui nesta noite. Aleluia! Preste atenção. A Bíblia fala
Que depois disso, que o Senhor fala isso no versículo 4 para Israel, ele fica mais um tempo calado, ele fica mais um tempo observando a terra de Israel. E aí a Bíblia fala que depois disso, ele fica observando a Israel. A Bíblia fala que depois que Israel, ele começou a pecar diante do Senhor, a Bíblia fala que Israel, ele começou a se, assim, como eu posso dizer, ele começou a se esquecer, ele começou a perder os seus reis, ele começou a perder seus juízes, começou a perder seus príncipes. Por quê? Porque a Bíblia fala no versículo 9 que o Senhor era o ajudador de Israel. Que Israel, no momento que ele pecou, ele começou a perder os seus reis. Então, no momento que ele pecou, ele começou a perder as bênçãos do Senhor para a sua vida. Mas eu não quero chegar nessa parte ainda. Daqui a pouco nós vamos falar. Mas o que eu quero falar aqui, neste momento, é no versículo 14, que nos fala que Deus remirá Israel da morte, resgatará a Israel das garras do diabo. Ele falou: e eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. O que Deus está querendo dizer para Israel? Ele está querendo dizer: Israel, se você começar a me adorar verdadeiramente, Israel, se você começar a me exaltar, mas parar de adorar a Baal, eu vou começar a te abençoar e vou começar a te guardar. Eu vou começar a te abençoar e vou te guardar das garras de Satanás. É isso que Deus está querendo dizer para Israel. Mas o que Ele está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer para nós: se nós adorarmos Ele verdadeiramente, Ele vai entregar as suas bênçãos para nossas vidas. Então eu te digo uma coisa, meu irmão: não cesse de adorar, porque enquanto você adora, Deus está lançando as suas bênçãos sobre a sua vida. Enquanto você adora, o Satanás que estava querendo acabar com a sua família ou com a sua vida, Deus está lançando ele fora e está te guardando das garras de Satanás. Aleluia! E ele também está querendo dizer que tem muita gente que está orando, falando: meu Deus, me guarda, me cobre com teu sangue, mas não está sendo sincero diante da sua face. Tem muita gente que ora, fala: meu Deus, me cobre, me tira das garras de Satanás, me cobre, não deixa que ele faça mal algum para mim, para a minha família. E aí Deus não ouve. Deus, quero dizer, ele não ouve, ele não está, não é que ele não está ouvindo, ele está esperando a pessoa agir de maneira verdadeira diante dele. Tem muita gente que ora e pensa que Deus não está ouvindo e fala: Deus não está me ouvindo mais. Deus, Ele não está me escutando mais. Ele não está ouvindo as minhas petições. Não é que Ele não está ouvindo. Ele está esperando o ato de verdadeiramente você adorar a Ele. Ele está esperando você adorar a Ele, se quebrantar diante dEle, para depois Ele te entregar a bênção. Aleluia. E também, meus irmãos, duas coisas que nós devemos fazer. Nós devemos agir de maneira verdadeira diante de Deus, sabe por quê? Porque primeiro, Ele vai nos guardar diante das garras de Satanás. E segundo, o profeta Isaías, ele nos fala que Deus, Ele levará para o céu e somente aqueles que foram fiéis a Ele. Somente aqueles que foram fiéis e verdadeiros diante dele. Aí tem muita gente que fala que quer ir morar no céu, mas não está sendo verdadeiro diante do Senhor. Tem muita gente que fala: eu quero morar com o Senhor no dia do arrebatamento, mas não está agindo de maneira de falsidade diante do Senhor. Tem muita gente que fala que quer morar no céu, mas fica cuidando da vida do outro irmão. Tem muita gente que fala que quer morar no céu, mas fica fazendo fofoca da vida do outro. Tem muita gente que quer ir morar no céu, mas fica falando:
se o pregador pregou bem, se a cantora cantou bem, se ela falou bem, se ela agiu de maneira bem. Pelo amor de Deus, meu irmão, quem morar no céu, haja de maneira sincera e verdadeira do Senhor. Aí sim você poderá morar com Ele. Mas eu acredito que eu estou pregando para uma geração que vai morar com Deus no dia do arrebatamento. Quem vai morar no céu, quem vai subir com o Senhor, abre a boca, comece a adorar. Aleluia. Para nós encerrarmos, aleluia. Para nós encerrarmos, eu quero dizer que depois disso, no versículo 14, o Senhor fica mais pela terceira vez calado para Israel. Ele não fala nada, ele pela última vez ele observa Israel. Porque depois que ele falou aquilo no versículo 4 e no versículo 14, ele observou Israel para ver a maneira dele agir, para ver a maneira dele viver. E aí a Bíblia fala que depois disso, a Bíblia fala que como eu disse no início, Israel começou a perder os seus reis, começou a perder os seus príncipes, começou a perder os seus juízes. Por quê? Porque era Deus que dava para ele. E aí a Bíblia fala que depois disso o Senhor observa Israel. E quando ele observa, ele vê que em Israel está faltando os juízes, está faltando os seus príncipes. Aí o Senhor arranja um jeito de falar para Israel. Quando ele vê isso, ele fala, agora eu já sei um jeito de falar para Israel. Aí ele vai lá e vê no versículo 10. Onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes, dar-me rei e príncipes? Ele está falando, Israel, aonde está agora os teus reis? Aonde está agora os teus príncipes? Aonde agora estão os teus juízes? Aonde estão eles agora que você parou de me adorar? Aonde que você vai arrumar um? Aonde que você vai arrumar um juiz? Aonde que você vai arrumar um rei para governar Israel? Aonde? Porque era eu que ajudava. Porque era eu que abençoava a terra de Israel. Mas agora que você esqueceu de mim, não tem mais juiz, não tem mais rei. Aí a Bíblia fala que quando Israel ouve aquilo que o Senhor falou para eles, quando ele ouve aquilo, a Bíblia fala que Israel ele fica pensativo. Ele fica pensando, E aí a Bíblia fala que ele chega a uma conclusão. No capítulo 4, se eu não me engano, de Oséias, nos fala que depois que Israel ele pensou direitinho, eles pediram perdão para o Senhor e começou a temer a Deus novamente. Mas só que agora eles começaram a temer ao Senhor novamente, mas só que verdadeiramente. E aí a Bíblia fala que eles pediram perdão para o Senhor. E aí ele concedeu perdão para Israel. Mas ele não deixou de mandar o seu castigo sobre eles. Deus ele perdoou a Israel, mas não deixou de mandar o seu castigo e a sua consequência diante dele. E aí a Bíblia fala que ele manda o seu castigo diante de Israel. Sabe por que ele mandou? Porque senão ia ficar muito fácil para a terra de Israel. Israel ia pensar, já que o Senhor me perdoou, se eu quiser pecar novamente eu vou poder. Já que Deus me perdoou, se eu quiser pecar e agir de maneira falsa diante dele, eu vou poder. Que aí quando eu quiser o perdão dele novamente, vai estar tudo, já vai estar tudo bem e ele vai me conceder o perdão. Mas não é assim, meu irmão. Não é assim que acontece. Se você pecou diante de Deus, vai ter a sua consequência. Vai ter o seu ato. Vai ter o seu castigo. É que nem esse povo que está vivendo nos nossos dias atuais. Se este povo que está adorando a Satanás para deixar de adorar a Deus, não se converter e não pedir perdão para Deus agora, eles vão se ver com o Senhor no dia daquele grande dia. É que nem nós, se nós não evangelizarmos, se nós não pregarmos a palavra do Senhor e as pessoas se render diante dos pés do Senhor, primeiramente, a culpa vai ser nossa porque nós não evangelizamos. Segundo, Deus vai agir de maneira que vai mandar o seu castigo diante dessas pessoas. E é que nem no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento vai ser assim. Em Apocalipse nos fala que no dia do arrebatamento vai ser assim, naquele grande dia. Deus vai estar sentado no seu trono branco. O trono branco significa a santidade do Senhor.
E a cor branca significa o poder da sua santidade. E aí a Bíblia fala que ele está sentado no seu trono branco. E quando chegar aquelas pessoas, vai estar o livro da vida, o livro das boas obras e o outro livro. Vai estar os três. E aí a Bíblia fala que o Senhor vai ver, e aí aquelas pessoas que não estavam diante da sua presença vai ser castigado, vai levar a consequência do Senhor. Mas a igreja que se santa e permaneceu fiel e não foi de falsidade diante de Deus, vai morar no céu e vai morar eternamente junto com Ele. Eu quero te dizer, meu irmão, esta vida que nós estamos vivendo não é fácil, mas continue carregando a cruz, continue adorando ao Senhor. Eu sei que a vida de servo do Senhor não é fácil, mas continua na presença do Senhor, porque aqui nós estamos sofrendo, mas lá no céu nós vamos ter a nossa recompensa. Aleluia! Eu quero dizer, mesmo na tribulação, mesmo na provação, mesmo no vale, continua a adorar o Senhor. Por quê? Porque primeiro, Deus vai passar com você nesse vale, nessa provação. E segundo, você no dia do arrebatamento, você vai morar com o Senhor. E quem vai morar com Ele? Abre a boca e comece a adorar ao nome dEle. Aleluia! Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero dizer que essa palavra que eu preguei aqui nesta noite não foi uma palavra de fogo, não foi uma palavra de Pentecostes, mas foi uma palavra de ensinamento para nossas vidas. O que eu estou querendo dizer é que com essa história toda de Israel diante do Senhor, nós devemos aprender que mesmo nós, na dificuldade, mesmo nós na alegria, mesmo nós sendo alegres, mesmo nós, Deus nos abençoando, não devemos afastar-se dele. E eu quero dizer, continue fiel, seja que nem aqueles 7.000, de 1 Reis até Romanos. Continue fiel ao Senhor, porque Deus, a Bíblia fala que aqueles 7.000 que foram fiéis a Ele, recebeu a sua recompensa depois. E assim vai ser como nós. Se nós não formos que nem Israel e sermos que nem aqueles 7.000, lá no céu vamos ter a nossa recompensa. Então eu quero dizer, seja fiel, meu irmão, seja fiel, meu irmão, porque aqui nós estamos sofrendo, estamos na dificuldade, mas lá no céu nós vamos morar com o Todo-Poderoso e vamos morar com aquele que fez os céus e criou a terra. Antes de eu convidar a irmã para cantar, eu quero falar aqui que eu sei que a maioria aqui é crente, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Eu quero falar, quem quer aceitar o Senhor ou quer se reconciliar com Ele, levanta a mão. Levanta a mão. Deus está te esperando aqui na frente. Não tenha vergonha não, meu irmão. Não tenha vergonha não, minha irmã. Ninguém é santo, mas há um céu que é santo e nos purifica.